A E minha qual que é a tua dúvida dúvida? é a seguinte: a ultrassom consta como espessamento do endométrio, né, de 24 milímetros. E aí, na Tá, sequência, eu fui encaminhada para esteroscopia, com biópsia, né? No material veio como resultado, nota-se pólipo adenomiomatoso com componente glandular, exibindo critérios para hiperplasia atípica e neoplasia intraepitelial endometrioide. Aí o que que acontece? Isso me causou muita dúvida, porque ele falou, não, vou te encaminhar para o cirurgião agora, porque você vai ter que fazer uma, acho que é ai, não sei falar, isso. esterectomia, E, isso. e nesse caso, eu perguntei para ele, doutor, essa hiperplasia atípica, o que é isso? Essa neoplasia é um câncer? Ele não me respondeu. Ele só baixou a cabeça e falou assim, não, a gente vai cuidar, tem que cuidar, tal. E não deixou claro. Isso me gerou muita dúvida e muita insegurança. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí você já viu, né? A gente já corre para a internet, né? Aí eu chego lá, encontro um monte de coisa, principalmente sobre o câncer de endométrio, mas não fala especificamente sobre a neoplasia intraepitelial endometrioide, não fala. E quando fala, fala câncer de endométrio. Aí eu queria, essa é a minha dúvida, eu queria saber de você, eu tô positivo para câncer ou não? Então, assim, ó, vamos lá. A hiperplasia Ah, atípica, ela é uma lesão pré-câncer. pré-câncer, tá? Então, é uma lesão que ela, se ela não tratada, ela pode evoluir para câncer. Ali no teu tem uma neoplasia intraepitelial e epidermoide. É como se fosse tipo parecido com uma hiperplasia típica, é uma lesão pré-câncer que ela Tratado. tem que ser tratada. E daí o tratamento disso Ah, é retirar o útero. Então vai ter que retirar o útero. Nessa esteroscopia que tu fez, foi uma esteroscopia diagnóstica ou é, cirúrgica? cirúrgica. Ah, inclusive, Então eles tiraram tiraram o o pólipo. pólipo. Aí, outra coisa que me veio à mente agora, que assim que eu saí da anestesia, a médica veio falar comigo, da cirurgiã, e ela me falou assim, olha, Agnes, eu tirei bem a lesão. Aí eu queria. Quando ela falou lesão, eu já pensei em HPV também. Porque eu vejo muito você falando, eu falo, gente, será que eu tenho isso? Só que no meu exame não consta, mas eu vi que você disse que tem um exame específico para isso, né? E quando eu É. vejo hiperplasia, aí fala em lesão também. Mas é tudo a mesma coisa. Na verdade, assim, o que que acontece? O útero, Certo. ele tem duas partes, o corpo e o colo. Então, a parte de dentro do útero, que é, tem esse, ele é revestido pelo endométrio, que é a camada da menstruação. Então, essa lesão que te deu aí, lesão é um nome genérico que a gente usa. Essa lesão que te deu aí é da Tá, parte de não dentro do útero, específico para tá? HPV, então. Isso, não tem nenhuma relação com o vírus do HPV. Isso, não tem relação nenhuma. O que tem relação com o vírus do HPV é Ah, lesões de colo de útero, que na então o verdade são interno as mais não. prevalentes. É, isso, o interno não tem nenhuma relação com o Ah, HPV e é menos comum. É muito, 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 muito menos comum do que as lesões de colo de útero, que são relacionadas com o vírus do tá, HPV, entendi. tá? Então, o que deu é uma da parte de dentro, que é mais comum realmente na pós-menopausa, Uhum. como é o caso, quando tem um ultrassom com espessamento do endométrio, que é essa partezinha de dentro do útero grossa, tem que investigar, fazer essa esteroscopia, que é uma câmera que coloca lá dentro do útero para olhar a parte de dentro do útero. Daí tem a esteroscopia diagnóstica, que é só para olhar, tem a cirúrgica, que é para olhar e já tirar se tem algum pólipo, alguma coisa, que foi o que foi feito no teu caso. Então foi retirado esse pólipo e viu que nesse pólipo tinha realmente ali uma lesãozinha e é por isso que agora vai Certo. para esterectomia. Por isso que, inclusive, pólipos, principalmente na pós-menopausa, a gente não tem segurança para ficar acompanhando, a gente sempre tira, porque eles podem ser um indicativo de uma lesão
pré-câncer ou até um câncer, como foi aqui no caso que deu essa Tá. hiperplasia, Então, mas essa nesse caso, lesão. então, eu posso considerar como pré, ou seja, está em evolução, né? Isso, Porque, eu não sei, foi retirado, tudo bem. Mas aí os exames vão ser repetidos, tal. Mas eu considero como um pré-câncer, então, não um câncer em si. Porque eu isso, exato. A hiperplasia atípica a gente considera como uma lesão pré-câncer. Eu tive uma paciente, ela tem 70 e poucos anos. Ela fez esteroscopia, a gente tirou um pólipo, que veio hiperplasia atípica, e a gente foi para esterectomia, então, que é o tratamento. E daí, quando tirou o útero, já não tinha mais nada, saiu tudo no pólipo. não Mas a tem gente como não tem como saber, né? saber. Não tem Não como. dá. Exato. E então a indicação é fazer Ah, então tá bom. esterectomia. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Essa evolução, ela é assim prolongada, entre aspas, como o caso de HPV, porque de HPV parece que até 10 anos, né? Nesse caso, ela É, seria mais ou menos ali equilibrado, ou ele pode acontecer antes de para evolução, né? olha, isso depende de vários fatores, mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, é uma coisa que leva um tempo para evoluir, tá? Mas é diferente do câncer de colo de útero, que a gente fala ali de 10 a 18 anos entre a infecção pelo HPV para evoluir para um câncer. Aqui a gente já tem uma lesão que a gente sabe que precisa ser tratada. Então, o ideal é que quanto antes possível seja feito o tratamento. Quando que foi Então, feito a essa aí, esteroscopia? Estero, foi feita no mês 10 de 22. De Hum, 22. Então, eu já estou ficando ansiosa, angustiada, sabe? Quando você não recebe um sei. retorno. Aí eu até comentei com meu marido, eu falei, não, eu vou para São José dos Campos, vou procurar a doutora, porque eu não estou tão longe assim, né? Porque afinal dá para eu ir até Sim, voltar no aham. mesmo dia, se fosse o caso. Aí eu tô assim, tô nessa insegurança e eu preciso ver assim essa questão da cirurgia, tudo. Então, eu vou aguardar mais um pouco, se não for, eu vou agendar com você para a gente conversar, para ver o que a gente pode fazer aí. Com certeza. Tem que operar, tem que se resolver isso aí. Aí tem que pressionar mesmo lá na UBS, ver o que Então, está acontecendo para tentar então eu cheguei agilizar. mandar um e-mail para a ouvidoria. Só que você já viu, né? Público, gratuito, eles É não cuidam complicado. mesmo direito. Não, com certeza. É muito complicado, infelizmente, essa questão de saúde pública. Assim, tem que se resolver. E aí o ideal é que seja realmente Né? o quanto antes.